Agora que eu já fiz a instalação do FreeNAS no meu HD, eu vou fazer o setup da interface LAN para poder fazer a configuração do FreeNAS pela interface web. Então eu vou aqui na opção 2 para configurar endereço IP. Ele está perguntando se eu quero usar DHCP, eu vou colocar que não, eu prefiro usar um IP fixo para facilitar a configuração desse servidor. Então eu vou usar o IP4, submáscara de rede, o meu gateway é este, e meu DNS é este. Eu não quero usar o IPv6 nessa interface de rede. Agora é só ele inicializar a interface de rede e a gente já está pronto para continuar. Então aqui eu vou minimizar o meu servidor virtual e vou fazer a configuração da interface. Vou acessar o servidor pelo endereço que eu acabei de configurar. O primeiro acesso, o login, o username é admin e a senha é FreeNAS. Já temos uma interface de configuração. Por questão de segurança, a gente tem que fazer no primeiro acesso a mudança do nome de usuário e depois da senha. Eu não vou fazer porque aqui a gente está no servidor virtual e é só para efeito de teste. Então vamos fazer a criação do RAID. A gente vai no menu discos e vai em gerenciamento, clicar no botão mais para adicionar os discos que a gente tem aqui no servidor. Lembra que eu fiz a instalação do FreeNAS nesse primeiro disco. Então os meus discos, que é um disco IDE, os meus discos SATA é do 6 ao 12, 6, 8, 10, 12. Então vou colocar só uma descrição, HD1. As outras opções depois vocês podem olhar do que se trata, mas é basicamente gerenciamento de disco, ligar o Smart ou não. Eu não vou deixar ligado. E aqui o que interessa é o File System. A gente vai formatar ele como soft RAID. Clico em Add. Vou fazer isso para todos os outros discos. É o terceiro disco. À medida que a gente vai adicionando discos, os discos que já foram adicionados já saem aqui da minha lista. Você vê que os discos estão aqui com o perfil de inicializando. A gente já vai resolver isso adicionando o último disco. Ok. Como os discos ainda estão com status de inicializando, tem que lembrar de clicar sempre aqui no Apply Changes. Ok, cliquei no Apply Changes, todos os discos online. Já vou criar o meu RAID. Aqui eu posso criar RAID 0, 1, 5 ou então um array aqui de 0 a 5. Eu vou criar um RAID 5. O nome desse meu RAID vai ser RAID mesmo. Seleciono todos os 4 discos e eu crio e inicializo esse RAID. Clico em Add. Lembrar de sempre clicar no Apply Changes. Está rebuilding. Aqui o tamanho total dos discos. E eu vou fazer agora a formatação desse meu RAID. Está lá o meu RAID. O file system dele é o FS. Um label dele, file server. E vou formatar os discos. O disco, né? O RAID. Então aqui todos os blocos. Foi formatado, acabou. O último passo dessa etapa é criar o ponto de montagem. Fui ali no discos, Mount Point, clico no mais.
escolhi o meu RAID, o tipo de partição é sempre esse aqui, File System também, o nome do ponto de montagem, eu vou chamar ele de servidor, uma descrição para ele, meu servidor de arquivos, aqui a opção de acesso, eu não vou mexer nisso, mas só para saber que dá para colocar usuário e grupo de acesso, clico no Apply, status OK. Essa primeira parte aqui do RAID, do file server, está pronta. Agora eu tenho que criar o compartilhamento no Samba, porque o FreeNAS ele é um servidor FreeBSD. Então eu tenho que habilitar o serviço. Isso aqui é o nome do NetBeans, pode ser FreeNAS, o meu grupo de trabalho na rede, porque aqui eu poderia colocar também como Active Directory, mas não é o caso, eu quero que todo mundo tenha acesso ao meu file server. O charset é o 850, tá? É o português. O charset para aceitar a acentuação. Save e Restart. Ele vai reiniciar o serviço do Samba. Para quem já trabalha com Linux, Unix, está acostumado aqui com esses termos. E o último passo é criar efetivamente o compartilhamento do servidor. Senão ninguém na rede vai enxergar o nosso file server. Eu vou colocar aqui meu servidor. Comentário aqui é obrigatório, tá? Tá vendo que está em negrito. Meu servidor de arquivos. O caminho dele, o caminho que vai ser compartilhado. Lembra que no passo anterior eu criei o servidor? Tá ele aqui. Clique em OK. E aqui se ele vai ser navegável, as permissões, host allow eu vou deixar em branco, mas eu posso colocar all, ou então colocar só os endereços dos servidores que eu tenho na rede. Mas não é o caso, que eu vou colocar all, todo mundo vai ter acesso, clico em add, e não esqueço de colocar o apply changes. Está montado o meu RAID. Vou minimizar isso aqui. Agora a gente vai testar o compartilhamento. Aqui no caso eu estou usando o Ubuntu. E aí o FreeNAS pronto. O serviço demorou um pouquinho o Samba demorou um pouquinho para entrar no ar. Tá lá o meu servidor. E aqui eu posso criar as minhas pastas. Criar um arquivo de teste. E vou editar esse arquivo. Gedit, arquivo de teste, posso salvar, eu posso renomear, ou seja, todas as permissões aqui estão garantidas. Então esse foi o exemplo para demonstrar o uso, a criação e o uso de um servidor de arquivos usando o FreeNAS. Obrigado.